Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, com foco em Física. Até o final do ano, todos os conteúdos que a gente vai estar vendo vai estar relacionado a essa área das ciências. E hoje a gente vai estar revisando dois conteúdos relacionados à força e às leis de Newton. Vamos juntos nessa? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai estar revisando durante a nossa aula a parte relacionada a forças e as leis de Newton. E nada mais do que importante, né, antes de a gente falar em forças, tentar entender a questão relacionada a grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, as grandezas físicas, elas podem ser escalares ou vetoriais, e a gente vai ver aí a diferença entre elas. A grandeza escalar geralmente vem com o valor e a unidade de medida. Exemplo, comprimento, massa, o tempo, a temperatura, volume, pressão, energia e etc. A gente poderia ter, por exemplo, aí massa de 50 quilogramas. Então, a gente estava 50 quilogramas. 50 é um valor numérico e a unidade de medida, que é o quilograma. Quanto à grandeza vetorial, vai existir um valor numérico, a questão do padrão, que pode ser de relação à questão da intensidade, a unidade de medida, mais a orientação. Essa orientação significa direção e sentido, e está ligado ao deslocamento, à velocidade, à aceleração, força, toque, impulso, campos e etc. Então, existe aí uma diferença entre eles, né? Porque na grandeza escalar só vai vir um valor numérico e a unidade de medida. Já a grandeza vetorial, não. Traz outras questões relacionadas, né? Com relação ao valor numérico, a unidade de medida, direção e sentido. E com relação à força, a gente pode estar fazendo algumas operações para calcular a força resultante. Muitas vezes a gente aplica força em objetos, né? Quando a gente empurra uma geladeira, a cama, o guarda-roupa, que a gente está querendo mudar os objetos de lugar. Então, por exemplo, pessoal, a gente pode ter aí uma força A e uma força B, que aí a gente pode somar. A força resultante geralmente é dada pela fórmula de FR igual a F1 mais F2, F3, F4, dependendo da quantidade de forças que vai estar envolvido sobre determinado objeto. Então, no caso, quando a força ela tem o mesmo sentido e a mesma direção, elas vão estar somando, como aí no caso, a gente vai ter a força resultante é igual a mais B. Agora, quando a gente tem uma força que é aplicada sobre o objeto, e esse objeto, de certa forma, alguém está colocando uma força contrária, a gente não vai estar somando, né? A gente vai calcular a força resultante, mas a gente vai estar aí realizando uma operação com valor negativo, que aí vai ser a força resultante é igual a A mais B, ou a força resultante, que nada mais é que o sinal de negativo, que aí vai ser a força resultante, a fórmula vai ser essa mesmo, A mais B, que pode ser F, ou mais C, mais D, dependendo da quantidade de forças que tiver inseridas na operação, no sistema de vetores, mas a gente vai estar vendo que, por exemplo, que a gente vai colocar, por exemplo, o valor de B negativo. O sinal vai vir negativo, com menos, porque a força está vindo no sentido contrário à força inicial, que é a força A, vai estar sobre determinado objeto. A gente poderia ter uma pessoa empurrando uma mesa para uma direção e outra pessoa empurrando no sentido contrário. Então, nessa questão, a gente faz uma questão, para ver a força resultante, é uma operação que vai envolver o sinal negativo.
Então, o que foi Isaac Newton, né? Isaac Newton, para a gente poder aí falar sobre as suas leis, ele trouxe grande contribuição para a humanidade com seu estudo nas diversas áreas da ciência, principalmente física e matemática. Ele estudou várias outras ciências, como a filosofia, a astronomia, a astrologia também, a alquimia, que é aquela ciência que marca a passagem para a química, que tem todo um misticismo por trás, a teologia, entre outras ciências. Então, Isaac Newton ele se voltou muito para essas ciências, no caso da física e matemática, mas ele também estudou outras ciências. Assim como elaborou as 3 leis que a gente vai estar vendo agora. A inércia, ela está relacionada à primeira lei de Newton, né? Que é a tendência natural de objetos permanecerem no estado que se encontram, seja em movimento ou em repouso, como a gente já viu nas aulas passadas. Então, em algumas situações, a gente pode ver a inércia presente. A gente pode ter aí uma tirinha, né? A gente vai ver aí, você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso, tendem a permanecer em repouso. Aí abaixo a gente tem. Às vezes não percebemos que estamos em movimento. Não mandei você se movimentar um pouco hoje. E a gente tem aí, ele permanece, né? O Garfield, ele continua em repouso. E ele colocou, obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Por quê? É uma questão bem interessante aí com relação ao que a gente diz que está em movimento e repouso, gente. É que se a gente for comparar com relação à Terra, a gente está sempre em movimento, mesmo que a gente esteja deitado. A gente pode estar dormindo, né, no nosso quarto, podemos estar deitados assistindo um vídeo, né, a videoaula agora, sentados, para fazer atividade, mas a gente está em movimento. Se for comparado com um observador que está fora da Terra, olhando a Terra, porque a Terra está em rotação. Então, Garfield está aí fazendo, né, um experimento científico. E os corpos, eles tendem a permanecer em repouso. A gente tem aí ou também movimento, dependendo. A gente também tem aí outro exemplo, que é quando o ônibus freia, os passageiros tendem, por inércia, a prosseguir com a velocidade que tinham em relação ao solo. Assim, são atirados para frente em relação ao ônibus. Isso quando o ônibus aparece um obstáculo na frente do ônibus e que ele freia de forma brusca, então faz com que os corpos que estavam dentro do ônibus tendam a permanecer com o seu estado de movimento, né? Mesmo que haja esse freio, essa parada. Por isso que os corpos são empurrados para frente ou para trás, dependendo de como ele se encontra. Então, geralmente isso acontece porque os corpos vão ter a tendência de continuar em movimento devido à sua relação, né? Se a gente for analisar, ao chão, ao solo. Outra questão muito importante é do cinto de segurança automotivo, né? Que tem muita relação aí com a inércia. A ideia básica do cinto de segurança é bastante simples. Ele pede que as pessoas sejam arremessadas pelo para-brisa e vá de contra o painel. E quando isso acontecer, geralmente quando o carro bate ou ele para de forma brusca também. Em síntese, é devido à inércia, né? A inércia é a tendência do objeto de continuar se movendo até que encontre algo que interrompa seu deslocamento. Em outras palavras, inércia é a resistência do objeto à mudança de velocidade e direção ao percurso. Então, os objetos tendem a continuar seu movimento naturalmente. E assim, o cinto de segurança, né, que são colocados nos automóveis, são importantes porque ele tem a finalidade, nessas situações, né, de acidentes muitas vezes, de
aplicar uma força no corpo do passageiro, diminuindo a velocidade. Então, por isso a importância do cinto de segurança, porque se não é aplicada essa força, quando há a questão de um acidente que aí vem numa certa velocidade e que não há esse cinto, o corpo corre o risco de ser arremessado para o para-brisa ou para atravessar ele. Então, o cinto de segurança vai executar uma força que vai pedir que isso aconteça. Então, por isso a importância do cinto de segurança. A segunda lei de Newton está relacionada com relação à aceleração. A força e a aceleração, como também a massa, né? Então, a gente tem aí o enunciado da segunda lei. A aceleração de um corpo é igual à força resultante, a qual o corpo está sujeito, multiplicada pela sua massa. Então, a gente tem a força igual à massa vezes a aceleração. E como é que se dá no dia a dia, em algumas situações, né? A gente vai perceber, pessoal, que se a gente aplicar uma força em determinado objeto, que ele esteja, vamos dizer, uma caixa. Uma caixa, quando ela está com objetos dentro dela, a gente vai aplicar uma força, mas a gente vai ter uma dificuldade aí para movê-la do lugar, por conta da massa, a quantidade de massa e de objetos que possa ter dentro da caixa. Agora, se a gente move uma caixa, empurra a caixa, coloca uma força sobre ela e ela está sem objetos dentro, ela acaba tendo um movimento de forma mais rápida e também de aceleração. Então, ela acelera, ela pode escorregar, vamos dizer assim, se a gente estiver colocando principalmente com relação a uma rampa ou algo abaixo, né? Por exemplo, a gente pode ver aí, né, com relação à força e aceleração. A gente tem um cubo acima, o cubo no lado direito e esquerdo. Então, a gente tem a força que a mão exerce, acelera a caixa. A força que a mão exerce, acelera a caixa, né? Duas vezes a força produz aceleração duas vezes maior. Então, a proporção de força vai ser igual à da aceleração. Agora, se a gente for analisar aí, se a massa, a quantidade de massa for maior, a aceleração vai ser menor. Vamos ver aí. A mesma força sobre uma massa duas vezes maior causa metade da aceleração. Mesmo que a gente esteja empurrando duas vezes mais esse objeto, né, por ter mais massa, ele vai ter metade da aceleração. Se duas vezes a força sobre uma massa, duas vezes maior, produz a mesma aceleração a original. Então, se a gente tiver do outro lado, né, sobre uma massa três vezes maior, vai causar um terço da aceleração original. Porque se a gente for comparar de um lado, a gente tem menos caixas com menor quantidade de massa e do outro a gente tem mais caixas com mais quantidade de massa. E a terceira lei de Newton está relacionada aí à questão das forças que atuam em pares, né? Que é o que a gente fala da ação e reação. Então, as forças atuam aos pares. Para cada ação, uma reação de módulos de direção iguais, mas sentidos contrários. Então, a gente vai ter uma pessoa caminhando, né? Ela está fazendo uma reação e vai ter a ação do chão sobre o corpo dela. Assim como a gente tem uma pessoa que está empurrando, vamos dizer que ela esteja empurrando a parede, ela está aplicando uma força de valor de 5 newtons, a gente vai ter uma força da parede também, no mesmo valor que ela aplicou, na mesma direção que ela, sendo no sentido contrário. Então, é isso, gente. O que eu tinha para revisar com vocês, eu espero que vocês gostem. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula da nossa disciplina hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, vocês sabem que podem me procurar, que eu estou disponível para esclarecer. Anotem as curiosidades, pontos que não ficou claro, que quando for no nosso momento de aula online, nas conferências, vocês podem estar perguntando, tá bom? E é isso. Assista o vídeo até o final, que eu espero que se você chegar até aqui, porque você chegar até
realmente o fim do vídeo. Façam a atividade e me enviem assim que terminar. Um forte abraço e se cuidem.